carta que Paulo escreve a Romanos, capítulo 8. Aleluia. Eu queria que vocês se sentassem. Pode sentar, por favor? Antes de eu entrar na mensagem, eu tenho sentido essa necessidade de falar com a igreja sobre o verdadeiro evangelho, sobre o evangelho de lágrima, o evangelho de choro, o evangelho de renúncia, porque temos visto os evangelhos muito coach, na verdade. Não sou contra o coach não, mas que seja aplicado no ofício certo, porque culto, púlpito não é lugar de usar coach. Púlpito é lugar de pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eu tenho conversado muito com a minha esposa e eu tenho sentido um incômodo muito grande, Cris, de falar com a igreja um pouquinho só o que é. Eu rápido as palavras, porque depois a irmã vai terminar ainda de fazer os anúncios que ela precisa, as crianças têm que cantar. Então eu confesso e eu prometo que eu vou ser breve, mas eu quero falar sobre o evangelho de verdade. Não é o evangelho do Anderson, não, é o evangelho bíblico, porque as pessoas confundem muito o que é o evangelho. Evangelho é bênção, evangelho é casa boa, tudo faz parte do evangelho, porém isso não é a essência do evangelho, porque o nosso Deus, ele é capaz de fazer o que Ele quer, por mim e por você, de dar o que Ele quer, mas isso não é a essência do evangelho. Esse não é o ponto culminante do evangelho. O ponto culminante do evangelho, o ponto alto do evangelho é renúncia, é carregar a cruz. Como eu falei no domingo aqui, quando Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele está falando de morte, porque ele está indo para a morte. Então ele está dizendo: olha, se vocês quiserem me seguir, vocês também precisam morrer. Mas claro que Jesus não estava falando de uma morte física, mas uma morte do homem, uma morte dele. O apóstolo Paulo diz assim: não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, aquilo que eu quero, meus desejos, as minhas paixões, as minhas vontades, tem que ser coisa secundária. Paulo está dizendo: o que prevalece hoje não é mais o que eu quero, mas é o que Cristo quer. Glória. Então eu quero falar, como eu falei, em rápidas palavras, mas eu quero falar do evangelho de renúncia, porque hoje a gente passa perto de algumas pessoas evangélicas que ela fala: só vitória, irmão. Fala: paz do Senhor, irmão. Eu tenho vitórias também, mas eu confesso que estou tendo mais luta do que vitória. O evangelho é mais choro do que alegria. Eu estou falando do evangelho bíblico, e isso não quer dizer que você não é evangélica, não é evangélico. Pelo contrário, os verdadeiros evangélicos, você pode ter certeza que ele vai passar por aperto, porque ele não vai negociar, não vai dar jeitinho. E quando a gente fecha a porta, Cris, do jeitinho, as coisas apertam para o nosso lado. Quando a gente fala não a algumas coisas, nós somos atacados. Eles tacam pedra, eles dão paulada em nós. Eu estou falando isso porque Romanos capítulo 8, o contexto aqui do capítulo 8 de Romanos, na verdade é a carta toda, Romanos, mas é o contexto que é onde o Império de Roma ele está furioso com os crentes que estavam fugindo depois da morte de Jesus. E agora Nero se levanta, o imperador Nero se levanta e faz coisas absurdas com os crentes, perseguição ferrenha. Eles pegavam as mulheres, colocavam piche nas mulheres, penduravam as mulheres para iluminar o caminho de volta, colocava fogo naquelas mulheres vivas. Eles pegavam os homens e falavam para os homens assim: nega o seu Cristo, nega o seu Jesus. Os homens não negavam o Jesus deles.
E eles falavam assim, ó, se você negar, vocês vão ser liberados. E eles falavam assim, não vou negar o meu Cristo. Aqueles homens eram esbofeteados. Eles colocavam as mãos dele enroladas no pano e colocavam em vidro moído. E levavam aqueles homens para o ringue, pastor. E matavam aqueles homens a soco. Porque eles não negavam o Cristo deles. Tem pessoas hoje que negam Cristo por muito menos. Nega Cristo, por 2 horinhas, por 4 horas, por 1 ano, 2 anos. Aqueles homens preferiam morrer do que negar Cristo. Se hoje nós estamos aqui, temos que agradecer muito a esses homens do passado, aos pais da igreja. Eles pegavam aqueles homens e colocavam pele de animal, com sangue ainda do animal, meu amigo Edson, e envolvia no corpo daqueles homens. E falava, não vai negar Cristo? Não vou negar. Soltava aqueles homens no campo. Soltava cachorros ferozes, pastor. Os cachorros comiam aqueles homens vivos. Você tem ideia do que é o evangelho que nós estamos pregando? Às vezes nós pregamos o evangelho muito barato. O evangelho é muito mamão com açúcar. É isso que eu estou dizendo. Eu estou falando do evangelho mais sério. Eu estou falando do verdadeiro evangelho. É o que eu converso muito com a minha esposa. Eu falo, amor, eu não entendo. Eu queria entender. Sinceramente, às vezes eu fico assim, querendo entender o que a pessoa às vezes pensa quando ela lê a Bíblia. Será que isso não arde o coração dessa pessoa? Será que ela não sente uma ânsia de Cristo? Um impulso também para querer, no mínimo, chegar perto desses homens? Porque não é possível, gente. O evangelho que nós estamos aqui falando é evangelho sério. É o evangelho de lágrima, de dor. As mulheres ficavam em casa. Os homens pegavam aquele marido das mulheres dentro de casa, à força. E falava com eles, olha, se ele não negar, vai morrer. As mulheres se ajoelhavam em casa. Está escrito no livro de Hebreus, é só vocês lerem. Hebreus capítulo 11. Ela falava assim, Senhor, traga o meu marido de volta. Eu quero meu marido. Mulher crente. Glória a Deus. Sabe como é que o marido chegava na porta daquela mulher? Morto. E era jogado na porta da mulher. Aí hoje, às vezes, porque nós oramos e não acontece do jeito que a gente quer ficar chateado com Jesus. Quer fazer biquinho. Quer sair da igreja, irmãozão. Fala que não vai mais para o culto. Que evangelho é esse, gente? Aí, como eu falei que eu tenho que correr, aí o apóstolo Paulo agora ele escreve para essa igreja que eu estou dizendo. É para essa igreja de Roma. A igreja perseguida. Eu quero que vocês saiam daqui hoje conscientes do que está sendo pregado. Glória a Deus. Aleluia. Que vocês saiam daqui hoje refletindo do que vai ser dito aqui. Eu peço em nome de Jesus, reflita. Vai para casa pensando no que vocês vão ouvir. Porque o que é verdadeiro evangelho? Porque nós precisamos amadurecer. Porque se não for assim, irmãos, a gente não amadurece. Não amadurece, a gente só amadurece com as dificuldades, gente. Ninguém amadurece em festa. Ninguém amadurece com o freezer lotado de carne. Ninguém amadurece com a despensa lotada de compras. Não. Só amadurecemos quando passamos por dificuldade. Quando perdemos algumas coisas. Senão não há amadurecimento. Aí Paulo agora escreve a essa igreja. Sabe o que Paulo fala? Romanos 8, no versículo 31. Olha o que ele fala. Ó. Que diremos, pois, sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você ouve esse versículo aqui, as pessoas falando de modo irresponsável. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que se Deus é por nós, ninguém vai ser contra nós. Não é isso que ele está dizendo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se Deus é por nós, tudo isso que está acontecendo não é páreo, não é capaz de apagar a presença de Deus na nossa vida. É isso que ele está dizendo. Glória a Deus. Porque ele está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que ele está dizendo. Aí eu fico pensando, se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Ó, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu olho e falo, meu Deus do céu, ainda não entendeu o que é. O apóstolo Paulo está dizendo assim, se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Glória a Deus. Deus é por você. Deus é por mim. Glória a Então, Deus. ainda que se levante as adversidades, temos que permanecer firmes, fiéis, convictos, porque ninguém será contra nós, ninguém é páreo. Ninguém é páreo. Deus é por nós, irmãos. Deus é por nós. Glória a Deus, aleluia. Deus é por nós, Cristo. Obrigado, Jesus. Ninguém, Daniel, será contra nós. Glória a Deus. Pode bater a adversidade na nossa porta. Pode bater o desemprego. Pode bater a doença. Aleluia. Porque ninguém está imune de acontecer isso. Aleluia. Todos os que estão aqui. Eu tenho uma notícia para você. Se vocês ainda não passaram pelo vento que eu preguei aqui, pela tempestade, se ainda não teve a tempestade na sua vida, pode ter certeza que um dia ela chega. Um dia ela bate na sua porta. A tempestade ela é democrática. Ela bate na porta de todos. Um dia ela vai bater. E que esse dia que ela vier bater, você esteja firme em Deus, porque Ele é por nós. Glória. Tempestade nenhuma será contra nós. Nenhuma será contra nós. Versículo 2 ele diz assim, ó: aquele que nem poupou o seu próprio filho, também nos dará com ele todas as coisas? Você está vendo como é que eu estou falando? Romanos capítulo 8, ele está dizendo isso, Cristo. Porque se ele não poupou nem Jesus Cristo, que é o filho dele, você acha que você é melhor do que Jesus? Eu sou melhor do que Jesus? Se aconteceu com ele, não vai acontecer comigo, com você? Pode ter certeza que vai acontecer. É por isso que temos que ficar firme. Glória a Deus. Firme. Aleluia, Deus. É o que eu falei, porque às vezes o desânimo bate porque nós somos seres humanos. Às vezes a vontade de desistir bate porque já bateu em mim também. Os questionamentos, Cristo, diversas vezes sobem pela minha cabeça. Porque nós questionamos. Nós falamos, por que, Senhor? Sou tão fiel à Tua palavra. Procuro fazer as coisas tão certinho. Por que sobrevêm essas coisas na minha vida? E às vezes ficamos sem resposta. Deus não fala nada. Deus fica calado. Sabe por causa de quê? Porque temos que passar. Jesus, a certa feita, ele falou para Pedro. Andava do lado de Pedro, ele falou: Pedro, escuta, Pedro. O diabo, Pedro, ele me pediu, olha, para cirandar na sua vida. Vocês conhecem o contexto disso aqui? Você sabe o que Jesus fala depois? Parece que Pedro fala assim: Senhor, mas estou andando com você, né? O Senhor não vai deixar ele cirandar na minha vida. O Senhor não vai deixar ele peneirar, passar pela moeda. O Senhor não vai deixar. Jesus fala para ele assim: olha, Pedro, eu orei, eu roguei para a sua fé não desfalecer. Sabe o que Jesus está falando? Seja no seu nome, Jesus. Vai passar, Pedro. Glória. Ele vai te peneirar. Eu só pedi a Deus, eu só orei, eu só roguei para a sua fé não desfalecer. Glória a Deus, aleluia. Ele está dizendo: não tem como, Pedro. E a caminhada evangélica é assim. A caminhada de um cristão é assim. Aí não vai acontecer comigo? Não vai acontecer com você? Eu trouxe meu amigo hoje, ele lá do meu trabalho. Glória a Deus. Ele veio aqui na igreja, eu falei com ele, falei: meu amigo, vai lá, Deus tem uma palavra para você lá. Glória. Ele vai te receber de braços abertos. E hoje eu não vim, eu te confesso que eu não vim eu vim hoje para trazer uma consciência. Eu vim hoje para esclarecer a mente, para nós sairmos daqui pensando. Um culto racional, como o apóstolo Paulo diz. Um culto que nós saímos daqui e pensamos: peraí, eu preciso mudar. Porque toda vez que a palavra é pregada e eu saio do culto, eu boto o pé dali para fora e não tenho a consciência de mudança, alguma coisa aconteceu. Mas a palavra não foi pregada de verdade. Porque a palavra ela tem que mexer em mim e você.
A palavra tem que trazer querer de mudança, querer Glória de a renúncia. Deus, aleluia. Essa palavra que você sai daqui para fora e bate nas costas do pregador e fala, nossa, quebrou tudo. Isso não é uma palavra genuína do Evangelho. A palavra do Evangelho, ela confronta. Ela nos confronta. Ela nos coloca na parede, ela nos pega pelo colarinho e fala que, ó, a palavra é isso. Glória a Deus, aleluia. É isso que é a palavra. Temos que pregar a palavra do Senhor. A tempo e fora de tempo. A igreja precisa amadurecer. A igreja precisa vestir a roupa do Evangelho. Glória a Deus. E aonde que ele andar, aonde que nós andarmos, nós temos que falar, eu sou cristão. Está aqui, ó, trabalha comigo. Trabalha junto comigo. Sou cristão. Não negocio. Ah, mas ele passou ali. Não vou. Me desculpe. Eu sou crente. Eu sou casado. Eu tenho uma família. Eu tenho uma esposa. Glória a Deus. Você é crente. Glória a Deus, aleluia. Você carrega um livro debaixo do braço ou na mão, como eu falei, que foi escrito à base de choro, de lágrimas, de morte. Homens foram decapitados. O próprio apóstolo Paulo foi decapitado pelo próprio Nero, ele e Pedro. Você tem ideia do que é isso? Pastor, é muito sério, pastor. O que vocês têm na mão é um livro muito sério. O que vocês têm na mão é o livro mais antigo que existe, porém é o livro mais atual. Glória a Deus. Ele é tão atual que todo mundo compra vários livros. E eu tenho certeza, se você ler 3, 4, vamos botar aí, no máximo, vamos chutar pro alto, 5 vezes você não quer ler mais o livro. Aí eu te pergunto, quantas vezes você lê a Bíblia? E não enjoa de ler? Porque a Bíblia é a palavra viva. Você lê ela hoje, você lê ela amanhã, você lê ela depois. E Deus está sempre trazendo luz em cima de uma revelação. Glória. Está sempre trazendo luz em cima de algo que já foi revelado. Aí vocês acham que esse livro que vocês têm na mão é qualquer coisa? Isso aqui não é livro de Chico Xavier, de Paulo Coelho. Não é. É Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O 33 ele diz assim, ó: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Os homens pegavam eles, como eu acabei de falar agora, surra, açoite, coça. E eles estão falando, pastor, é Deus que nos justifica. Nós somos justificados por Deus. Porque eles pegavam aqueles homens e faziam acusação falsa. Levavam eles até o tribunal e falavam assim, ó, eles fizeram isso, tudo com base falsa. E esses homens eram mortos, gente. Imagina você dormir hoje do lado do seu marido e acordar amanhã, Cris, com ele na porta, um cadáver. E eles falavam assim, olha, se vocês... Eu estou dizendo, gente. O Policarpo fala assim, o Policarpo, um dos pais da igreja, ele fala assim, olha, ele estava com 72 anos de idade, 72. E ele foi ser queimado na arena, em Roma. Vivo, pastor. E na hora de queimar eles, falaram, nega o seu dinheiro, Jesus. Se você negar, eu te salvo. Ele fala assim, olha, 72 anos, ele nunca me abandonou. Ele nunca me deixou, sabe? 72 anos. Eu não posso abandonar ele agora. Diante de uma fogueira. E você, irmão Anderson, você negaria? Eu estou em cima do púlpito, irmão. Vou falar uma coisa para vocês de verdade. Não sei, Cris. Não vou ser leviano aqui e falar, eu também não negaria. Não sei. De repente eu negaria. De repente eu negaria, Cris. Na hora de ver a morte, de repente eu negaria. É isso que eu estou falando, nós temos que ser sinceros, irmãos. Porque eu estou pregando para você, mas eu também estou falando para mim. Porque essa é a palavra. Antes de falar com vocês, primeiro ela dói no meu coração. E eu falo, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor.
De repente eu negaria. E ele fala, olha, nunca me negou. Há 72 anos ele nunca me desamparou. Também não vou largar ele agora. Pode me queimar. Glória a Deus. Isso é homem de Deus. Isso é crente. Isso sim é crente. É o evangelho sério que eu estou dizendo. Hoje não vê mais isso. Pelo contrário. Hoje o que nós vemos, Rosana, é como eu acabei de falar, é o evangelho light. Pode tudo. É o evangelho de portas largas. Tudo pode. As pessoas querem ter, mas não querem se dar. Elas querem para elas, mas não querem se dar. Muito triste isso que está acontecendo nos nossos dias. Muito triste. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha só, quem nos condenará? Ele está dizendo, parece que ele está de brincadeira, né? O apóstolo Paulo parece que quando ele escreve, parece que ele está brincando com aquela igreja de Roma. Ele está falando, quem é que vai nos condenar? Mas eles já estão sendo condenados. Já estão sendo mortos. Já estão sendo presos, julgados, sendo queimados. Ele está dizendo, quem nos condenará? É que ele está dizendo, porque Cristo, ele está falando aqui, ó, quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu por nós. Ainda que vocês sejam mortos, ainda que vocês passem por tudo isso que estão passando, mas não entreguem os pontos, é isso que ele está dizendo. Porque Cristo Jesus morreu por mim e por você. Temos que permanecer, irmãos. Temos que ficar firmes. Não negociar o pecado na nossa vida. O pecado vai te afastar de Jesus. E às vezes as pessoas brincam com coisa séria. Mas é o que eu estou dizendo, você pode ter certeza. Se vocês brincarem com coisa séria, mais cedo ou mais tarde o juízo de Deus fica. Ele vem. Pode ter certeza que ele vem. Deus não é eu. Deus não é você. Ele não sofre de amnésia, ele não sofre de esquecimento. Ele lembra. Quando Noé está no dilúvio dentro da arca, Deus fala assim, e lembrou Deus de Noé e dos animais. Deus esquece? Claro que não. O que Deus está dizendo que lembrou Deus? Deus está falando, sabe de quê? Da aliança, do pacto que ele tem comigo e com você. É com pacto salvífico. É com pacto de salvação, de redenção. É por isso que ele está falando, lembrou o Senhor de Noé. Lembrou do pacto, é o pacto que ele tem contigo e o pacto que ele tem comigo. O juízo do Senhor vem. Uma hora ele chega. Eu preguei sobre o Salmo 126 aqui e passaram 70 anos, mas uma hora ele cobra. E às vezes estamos passando por coisas que nem imaginamos por quê. Porque fizemos lá atrás e vamos escolher, e de repente estou escolhendo hoje o que plantou há muito tempo atrás. Seja coisa boa ou ruim. Por que está acontecendo algo tão ruim na minha vida? Você lembra do que você plantou lá atrás? Ou você acha que você planta hoje e vai colher amanhã? Às vezes você planta hoje e vai colher daqui a 10 anos. Eu colho coisa que eu plantei antes de eu ser evangélico, antes de eu entrar para o evangelho. Eu ainda colho ainda, Diácono José. Porque as pessoas são terríveis. Eu colho coisas ainda lá atrás. Plantei, ó. Então se você não está satisfeito com as suas colheitas, começa a mudar hoje a sua semente. Começa a plantar semente diferente. A partir de hoje. Porque com certeza você vai colher coisas melhores. Porque aquilo que você plantar, certamente ceifará. Certamente, não tem dúvida. Certamente você vai colher.
Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Ele está dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Quem é? O que está te separando do amor de Cristo? O que está te separando do amor de Cristo? Quem te separará do amor de Cristo? O amor não é seu, irmão. O amor é dele. Quem te separará do amor de Cristo? Porque se fosse por mim ou por você, já tínhamos separado há muito tempo. Mas é ele que nos segura. Glória a Deus. É o amor que ele tem por mim e por você. É o chamado que ele tem na minha e na sua vida, que nos prende a ele, que nos segura a ele, que nos coloca do lado dele. Confesso, pastor, eu estou cansado. Eu estava conversando com a minha irmã, eu falei, você tem que mudar, irmão. Você é diaconisa, você é missionária da igreja. Você precisa de mudança. Porque nós precisamos de mudança. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos de mudança. Glória a Deus. Ou nós somos crentes ou não somos. Para ficar em cima do muro é melhor